Olá a todos da comunidade dependente, estamos aqui com Rafael Alcadipani, ele é professor da FGV, associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos tratar questões relevantes de interesse público sobre segurança pública que ocorreram agora nesse começo de ano, e ele, como especialista, vai apresentar algumas de suas posições e opiniões aqui para a nossa audiência. Rafael, muito obrigado por receber a gente. Obrigado a vocês. Você viu, obviamente, o decreto de posse de arma. Que consequências diretas tem esse decreto? Ou seja, em que ele incide? Que vai mudar algo em termos do cidadão tendo posse de armas? Isso impacta nas ruas? Como você vê possíveis consequências desse decreto? Do meu ponto de vista, esse é o maior erro já feito no Brasil na área de segurança pública. Um dos poucos acertos que a gente teve em segurança pública nos últimos anos no Brasil foi o Estatuto do Desarmamento, que limitou e restringiu o acesso das pessoas à arma de fogo. O que as pesquisas mostram é que quanto mais há armas de fogo numa dada sociedade, num dado grupo social, você tende a ter uma incidência maior de homicídios, você tende a ter uma incidência maior de suicídios, você tende a ter uma incidência maior de crimes banais por conta da arma de fogo, né? É porque as pessoas se esquecem que a arma ela é muito boa para o ataque, mas ela não é tão boa assim para a defesa. Por quê? Você pode, o exemplo que eu sempre dou, você pode estar com uma bazuca, se eu tiver com um canivete e pegar você de surpresa, eu pego a sua bazuca que estava com um homem de bem, para usar a expressão que as pessoas gostam, passa para mim que é um homem de mal e eu vou cometer crime supostamente se eu fosse um criminoso. Então, quer dizer, a arma de fogo, e algumas pessoas comparam a arma de fogo com liquidificador, com piscinas. Não faz o menor sentido essas comparações, porque o objetivo da arma de fogo, a sua função principal é matar uma pessoa. Ela existe para isso. Então, quando tem qualquer tipo de acidente, quando tem qualquer tipo de desejo de suicídio, quando tem, ela é um instrumento muito fácil para você matar uma pessoa. E um outro aspecto, ela é um objeto de valor, né? A gente está falando em pistolas do valor de R$3.500, R$4.000 hoje, né? No que está sendo vendido no Brasil, e ela passa a ser mais um atrativo para os criminosos. Imagina, você invade uma casa, você consegue roubar o que você iria roubar e você leva como plus uma arma de fogo para você realizar outros crimes. Então, assim, na medida em que a gente aumentar a prevalência de armas de fogo na sociedade brasileira, o crime vai conseguir renovar como consequência as suas armas. Não porque o crime vai comprar arma legalmente, mas porque a pessoa que compra legal, quando o crime conseguir pegar essa arma da pessoa, cai no mundo do crime. Então é um erro retumbante, né? O próprio Bolsonaro disse que ele ia usar a caneta como uma arma, e de fato ele usou a caneta dele, a cabeça também, né? Mas a caneta dele como uma arma que vai levar ainda mais vidas de brasileiros num país tão combalido com o problema da segurança pública. E a questão do cidadão ter o direito à posse, isso deve ser observado também? Você acha que é melhor proibir até a posse? Como você vê isso? Eu acho que assim, a posse de uma arma de fogo já é um problema fundamental, porque ela já vai estar disponível na sociedade. O fato dela estar andando na rua ou não é uma questão de você aumentar ou diminuir o dano que ela pode causar. O fato dela você poder comprar e ter prevalência numa dada sociedade, as pesquisas não distinguem posse de porte, né? Mas você ter a prevalência dela de uma dada sociedade significa que você vai potencialmente aumentar o número de crimes naquela dada sociedade. O curioso desse decreto é que ele não agradou nem as pessoas que são contra, como eu, nem as pessoas que são a favor, como o Benê Barbosa, que consideram o decreto ainda muito tênue. Então eu acho que o governo tentou fazer um meio termo, principalmente pelas pressões do que se diz aí do Sérgio Moro, mas não vai resolver o problema. Interessante. E como você vê assim como solução, talvez não seja a palavra adequada, mas a ideal, uma solução utópica, ou medidas pelo menos paliativas para tratar a questão da violência urbana, os altos índices de homicídio, por exemplo, de roubos até, então, assim, algumas medidas. O que as pesquisas dizem fundamentalmente é que a maior arma contra o crime é a educação. Quanto mais educada é uma população, menos sensível ela está para homicídios, por exemplo. Tá certo? Então, assim, o investimento em educação, tudo bem que a gente fala que todos os problemas do Brasil é investimento em educação, mas de fato o investimento de educação bem feito, com estrutura, organizado, é uma questão. Então, assim, eu não posso ver o crime só como uma questão exclusivamente de polícia. Você tem que ver o crime como uma questão de sociedade. Um outro aspecto que é importante é o ter os policiais hoje, eles estão mal remunerados, eles não estão bem equipados, eles estão sob uma grande pressão, porque tudo estoura nas costas dele. É melhorar o trabalho da polícia, ter uma polícia que seja muito mais inteligente do que truculenta.
O Brasil ele notarizou-se em defender uma polícia truculenta, uma polícia que pareça com jagunços que saiam aí matando, batendo, andando num camburão com uma cara de mal com um fuzil. Sim. Não é essa a polícia que resolve. A polícia que resolve é a polícia de proximidade que tem confiança da população. Um dos problemas mais graves da segurança pública no Brasil é que a população, as pesquisas indicam isso, não confia nas suas polícias. Não adianta espernear, não adianta falar aí o pessoal da direita, porque ela não confia mesmo. Então, eu preciso mudar. Isso é uma agenda de direita, inclusive, na Inglaterra, nos Estados Unidos, fazer com que a população confie na sua polícia. Então, outro aspecto fundamental é a gente ter uma polícia que seja digna de confiança da sociedade, e a sociedade também reduz as suas diferenças com relação à polícia. Mas eu acho que ver a segurança pública como uma questão ampla, que envolve educação, que envolve melhorias urbanísticas em bairros específicos, que envolve você estar lidando com populações que são vulneráveis de um lado, de outro, tentando ter uma polícia cada vez mais técnica e cada vez mais inteligente. A polícia que mata muito não é uma polícia que resolve o problema. A polícia que resolve é aquela que prende. E a nossa polícia precisa de mais inteligência para ser capaz de realizar prisões melhores. É importante. E bom, acho que pelo menos num futuro aí breve não teremos investimentos massivos na questão da polícia que você citou, nem na educação, né, que você sabe como estão aí até as contas dos próprios governos. Em compensação, você tem até reações do próprio crime organizado contra a sociedade civil, contra o Estado, né? Como é o caso do Ceará, que você tem facções atacando territórios urbanos. Aqui em São Paulo nada disso aconteceu, mas tivemos o caso de 2006. Eu queria saber algumas medidas que podem ser feitas diante de ataques como esses. A federação precisa se envolver? Tem que ter investimentos imediatos ou fazer uma coisa mais a longo prazo? Como você vê tudo nessa questão? Assim, primeiro, a gente vai ter que fazer um enfrentamento à facção criminosa no Brasil. As facções criminosas ganharam um poder muito grande, elas estão no Estado, elas estão na justiça, elas estão nas polícias, os tentáculos delas invadiram várias dimensões da nossa sociedade, tá certo? A lavagem de dinheiro é feita por pessoas da elite, tem pessoas da elite, quer dizer, a gente precisa fazer já que se popularizou a lavagem, precisamos ter uma lava-jato do crime organizado no Brasil para pegar a facção em toda a sua complexidade. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que não adianta ficar fazendo bravata na imprensa com relação ao combate a crime organizado. Você não fica falando na imprensa como foi feito o governo do Ceará, você vai e faz. Você não fica falando, você age. Você dá a menos entrevista possível, age com inteligência e sabe que se eu for, por exemplo, mudar uma série de benefícios que presos têm, por exemplo, no sistema, se eu for combater a questão do celular, se eu for combater a questão da prevenção do crime organizado, eu vou ter resistência. Então eu preciso estar organizado para essa resistência, eu preciso estar planejado para minimizar o máximo que eu puder as questões como a questão do Ceará. No Ceará parece que o governo se surpreendeu o que aconteceu, sabendo que aquilo era tipicamente poderia acontecer. A gente vê que no Pará a situação parecida, em outros estados isso também pode acontecer. O ponto central é agir com calma, com inteligência e perceber qual é o melhor momento de você atacar. Por exemplo, o Brasil precisa ter uma lei mais rígida com relação à líder de facção criminosa. Ele tem que ficar no isolamento completo total. Eu não posso ter líder de facção criminosa conversando com a sua base. Isso é completamente inaceitável. Se o celular entra no presídio é porque tem gente que está vendendo o celular dentro do presídio. Então eu preciso combater a corrupção desses agentes. Quer dizer, tem uma série de complexidades aí relacionadas que eu preciso combater com inteligência e com calma. O que parece no Brasil é que os governadores aí foram eleitos, o presidente foi eleito, eles querem resolver tudo no tapa e na pressa. E é com calma que a gente vai resolver isso. Então, assim, qual que é a melhor forma de enfrentar o crime organizado? Até o próprio Sérgio Moro está prometendo isso. Lidar com inteligência, tentar enfrentar ele, tentando sufocar financeiramente, e a gente não pode escapar também de uma discussão sobre a questão do mercado de drogas. O principal motor das facções criminosas é a venda de drogas, né? E a gente precisa pensar em legislações mais inteligentes com relação à droga, que não é o que o Brasil tem feito, mas é o que os Estados Unidos têm feito, Portugal, vários outros países. Bom, Rafael, muito obrigado pela entrevista. Se quiser mandar uma última mensagem para o público lá em casa, nesse sentido da segurança pública, talvez... Manter a calma, manter a fé. Eu acho que tem que manter a fé. Eu acho que calma e fé são duas ótimas palavras com relação à questão da segurança pública. Eu acho que o fundamental é as pessoas saberem que não tem solução mágica, não tem passe de mágica que vai resolver esse problema. Esse problema no Brasil não vai se resolver só com polícia, não vai se resolver. Indicador criminal é característica de sociedade, do tipo de sociedade que você tem. Sociedades mais evoluídas humanamente são sociedades que têm menor indicador criminal, sociedades menos evoluídas. Então a gente vai ter que ter um longo passo, um longo caminho no Brasil para que a segurança pública mude. A segurança pública começa em casa, ela começa dentro da nossa casa, ela começa na escola, ela começa na nossa família. E aí, pra gente mudar toda essa cultura, essa mentalidade de violência tosca, agressiva que a gente tem no nosso Brasil, é muito difícil. Um último exemplo, estava numa peça de teatro ontem, um sujeito atrás de mim, uma peça de teatro mais, digamos assim, reflexiva, um sujeito atrás de mim que fica gritando no meio da peça, assim, completamente sem educação e sem noção.
falta noção para o nosso povo, falta educação para as pessoas para saber que não é violência, não é o grito, não é o berro que vai resolver. Mas isso vai demorar muito para a gente fazer. Vamos acreditar na educação, né? E acho que pessoas como você e eu têm muito trabalho pela frente, graças a Deus, no país bom, né? Tem um bom campo. Muito obrigado, Rafael. Até mais. Estamos à disposição aí, qualquer coisa. Tchau, tchau. Muito bom.